Você sabia que o corpo pode falar mais do que a boca? É isso mesmo. E para você entender isso, fica comigo até o final desse vídeo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre um dos grandes segredos que os grandes comunicadores sempre usam, que é ter excelência na comunicação não verbal. Eu tenho hoje a grande oportunidade de ser amigo de um dos grandes especialistas do Brasil e do mundo na área da comunicação não verbal. Eu estou falando de quem? De Ricardo Ventura, é isso mesmo. O Ricardo Ventura é um dos maiores canais sobre a área, que é o Não Minta Pra Mim, e ele é um dos grandes especialistas da comunicação não verbal ou da linguagem silenciosa, como ele chama. Eu tenho aprendido muito com ele nessa jornada, inclusive eu tive agora a grande oportunidade de estar na Europa apresentando o 4º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa em Londres. Olha só que moral! E hoje eu quero trazer algumas dicas que eu aprendi nessa jornada e para você colocar em prática. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, já ativa as notificações no sininho, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e espalha para mais e mais pessoas. E vamos criando esse movimento. Que movimento é esse? O movimento da comunicação assertiva. A gente precisa entender uma coisa muito importante. A comunicação verbal, ela é muito eficaz. Por quê? Porque quando você se comunica com as pessoas, você transmite sentimentos, você transmite não só palavras, e muitas vezes o próprio sentimento transmite aquilo que as palavras muitas vezes não conseguem transmitir. Primeira coisa que você tem que aprender sobre comunicação não verbal: contato visual. O contato visual, ele é muito importante porque mostra confiança e principalmente mostra interesse pelo interlocutor. E se você está se perguntando quem é esse tal de interlocutor, é a pessoa com quem você está se comunicando, é o seu público. E é uma das formas mais poderosas de você estabelecer essa conexão com esse público. Por exemplo, para você praticar, porque tem muita gente que tem essa dificuldade, então fixe o olhar com a expressão no seu interlocutor por 10 segundos. Deixa eu falar uma coisa para você, isso vai ser difícil, você vai sentir incômodo no começo, mas continua treinando porque isso vai virar uma ação genuína. Então, olha 10 segundos para a pessoa, depois você vai fazer o seguinte: volte o olhar para outro canto, volte para a pessoa, mas não perca esse contato visual, porque mostra que você está interessado naquele diálogo, naquela comunicação com aquela pessoa. Como eu falei, você vai sentir dificuldade, mas continua treinando, que esse comportamento vai se tornar genuíno na sua comunicação. Outra coisa importante são as expressões faciais. Muitas vezes você está falando uma coisa, mas o seu corpo, a sua face está comunicando outra. Então você vai ter que aprender a usar suas expressões faciais de uma forma estratégica, porque suas expressões elas vão trazer significado para o que você diz, principalmente quando você estiver transmitindo suas emoções, como alegria, surpresa, preocupação, concordância, principalmente quando você está concordando com a pessoa que fala. Cara, isso é muito importante. Você está conversando com a pessoa aqui, e aí você para, a pessoa está falando, e você faz isso aqui, ó. Isso dá uma resposta para a pessoa que está se comunicando com você, e a comunicação você precisa entender de uma vez por todas. Ela não é só você que fala. Você não é o dono do tempo na comunicação. Comunicação também é saber aceitar o que o outro está trazendo para você. Isso é estratégico, porque você vai saber o que você precisa dar de volta. Isso chama de escada, tempo. Então você vai aprender isso na própria jornada. Além do mais, quando você está concordando com o que a pessoa fala, isso traz uma conexão muito bacana. E você faz isso através de quê? Dos gestos. Como eu falei anteriormente, balançando sua cabeça. Você tem que pensar sempre na prática. Ó, eu falo isso muito aqui. Então, você precisa colocar na prática. Como é que eu faço isso? Por exemplo, quando você vai cumprimentar alguém, quando você vai falar com o seu público, se você estiver no palco, apertar a mão de alguém, sempre dê um sorriso. E você se torna mais acolhedor quando você faz isso. E se você não treinar, esses gestos podem parecer forçados, repetitivos, e isso aí não vai ser genuíno, e isso pode distrair a pessoa que está falando com você e muitas vezes não pode trazer credibilidade na sua comunicação. E lembre-se sempre de manter a sua postura ereto, mas não aquele ereto como que engoliu um cabide, né? Seja ereto, mas de uma forma relaxada, senão vai ficar parecendo que você está armado, querendo ir para uma briga. E aí isso aí vai comprometer bastante a sua comunicação, parecendo ser uma comunicação, inclusive, agressiva. E por que eu estou falando de ereto? Porque quando você fica ereto, mais relaxado, treinado, você traz autoridade. E isso é muito importante. Então, para a gente praticar, fica de pé aí agora, fica com os pés firmes, plantado no chão, ombros relaxados. Faz isso agora, onde você está aí. E isso
não só vai melhorar a sua postura, mas também a sua voz, a projeção da sua voz vai ficar muito melhor. Outra coisa importante na comunicação não verbal é você ter proximidade da pessoa. Muitas vezes, quando você se torna muito distante na sua comunicação, vai parecer principalmente que você está longe da pessoa, principalmente quando você vai se comunicar com ela. Então, durante uma conversa, é muito bom que você esteja próximo dessa pessoa. Então, se você quiser pensar nisso na prática, como é mesmo de verdade, reduz um pouco a distância, fala olhando no olho da pessoa, isso pode ser muito positivo na sua comunicação. Uma coisa que eu uso muito quando eu estou mais próximo da pessoa são os toques estratégicos. E o toque estratégico ele é muito poderoso, principalmente nos ambientes formais, nos ambientes informais também. Mas por que eu estou falando do ambiente formal? Porque você pode utilizar isso com o seu público numa palestra, numa reunião, onde você estiver tendo esse contato. E como é que funciona esses toques estratégicos? Uma coisa que você tem que entender, muito forte na comunicação, é quando você quer gerar uma empatia. Então, na prática, como é que a gente pode ver isso? Um aperto de mão firme, um toque leve no ombro, você fortalece o laço. Um exemplo que eu dou na minha palestra. Muitas vezes, quando eu estou me comunicando, que eu vejo que tem alguém conectada comigo, ou também alguém que não esteja conectada, que esteja ali dispersa, eu desço do palco, caminho até o público e toco levemente no ombro daquela pessoa, como se estivesse me conectando com ela. É incrível como aquela pessoa foca o resto da palestra inteira em mim, porque ela se sente parte do conteúdo. Você transmite calor, receptividade, você está lá com a pessoa. E isso é muito importante. Você quer subir os degraus da comunicação com a pessoa, você precisa estar em cada degrau com ela. Não é só subir a escada. Você não tem que estar vendo a pessoa subindo, você tem que estar em um degrau com aquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo mais prático de como você pode fazer um toque estratégico. Lembrando que em algumas culturas o toque pode ser uma coisa invasiva. Mas aqui no Brasil é tranquilo. Só você precisa observar o ambiente que você vai fazer isso e a pessoa que você vai fazer isso também. Mas tá aqui conversando, dá um toque no ombro aqui, levemente, dá um sorriso, isso gera uma conexão poderosa, energética com a pessoa. E você fazendo isso a todo momento, na prática, você vai entender que isso tem uma hora que vai ficar genuíno, isso vai ficar inconsciente. E aí, com certeza, você vai melhorar de forma significativa suas habilidades na comunicação, na oratória, principalmente vai tornando aí suas relações mais efetivas e fazendo com que o fator memória fique ainda mais forte com a sua presença nessas pessoas. Esse é o grande segredo, é você ficar marcado nas pessoas, as pessoas olharem para você, lembrarem de você com vontade de estar perto, porque sua comunicação ela é magnética, ela é atrativa. Agora, como eu sempre falo e sou repetitivo, é necessário que você vá para a prática, porque se você não colocar em prática, você não vai ter os resultados que você quer. E eu falo com toda a certeza absoluta. Tem uma coisa que acontece de forma mágica na comunicação, que quando você consegue entender essas ferramentas e você começa a utilizar ela com as pessoas, você consegue se antecipar, inclusive, no que a pessoa está pensando, nas atitudes. É como se você tivesse 2 passos à frente do que vai acontecer. É como se você entrasse numa máquina do tempo e conseguisse ver o que ia acontecer lá na frente. E isso é um poder incrível que você vai ter. Você vai conseguir ler o ambiente, você vai conseguir estar um passo à frente quando você conseguir não só ler o ambiente, mas ler também a pessoa através da comunicação não verbal. Um exemplo que eu posso dar na prática foi hoje aqui. Eu estava conversando com a galera que trabalha aqui no nosso estúdio e comecei a falar de uma experiência mística que eu tive com Nossa Senhora. E aí, quando eu comecei a falar de Nossa Senhora, eu falei de coisas que você se conecta com pessoas que acreditam e com pessoas que também não acreditam. E eu comecei a observar que uma das pessoas começou a ter uma expressão que ela não estava gostando do assunto ou não concordando com o que eu estava falando. E aí, percebendo isso e percebendo o ambiente, eu comecei a conduzir a conversa baseada nas reações daquela pessoa. E no final, aquela pessoa concordou com o que eu estava falando, o ambiente se tornou positivo novamente e a gente teve uma conversa muito agradável. Quando você tem um domínio da comunicação assertiva e entendendo de fato a comunicação não verbal, você vai conseguir permear e andar por estradas que você já conhece e que você escolheu também. Até porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada serve e aí termina que a comunicação não vai ser o que você queria e os resultados não serão os resultados que você também almejou. E aí eu preciso falar sempre para você uma coisa, que é muito fácil a gente olhar para alguém que já tem um resultado e querer ter o resultado daquela pessoa.
mas é necessário pagar o preço do treinamento, do esforço, da dedicação, da repetição, e isso gera uma conduta, e essa conduta gera atitudes, e essas atitudes vão gerar para você um hábito, e esse hábito vai fazer com que você tenha as suas ações que se tornem genuínas, e esse é o grande segredo. E agora é a hora da prática, é com você. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já compartilha. Se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Aciona aqui o sininho, porque você vai receber as notificações quando o conteúdo for publicado. Vamos criar esse movimento da comunicação, porque o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo atrativo, um conteúdo relevante, um conteúdo que as pessoas vão aprender e melhorar suas vidas. Então é isso. Gratidão, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!